gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adrê e hoje eu tô aqui pra falar sobre O Casal que Mora ao Lado, da Shari Lapene, publicado pela editora Record. Esse livro chegou de ação do Grupo Record e ele veio envolto numa fraldinha de bebê que tá com um cheiro maravilhoso e que perfumou o livro, gente. Vocês não têm noção de como esse livro tá com um cheirinho de neném, gente. Tá a coisa mais gostosa do mundo. Dá vontade de ficar cheirando ele durante a leitura. Essa história vai falar sobre o drama que a Anne e o Marcos estão passando. Durante uma noite de sexta-feira, eles foram à casa dos vizinhos para um jantar íntimo de aniversário e a dona da casa falou para não levar a Cora, a filhinha deles, uma bebezinha de poucos meses, porque ela é muito agitada, chora muito e essa vizinha claramente não gosta de crianças. Eles, claro, chamam uma babá para poder ficar com a menina, mas de última hora a babá avisa que não vai poder ir e por conta disso eles decidem deixar a criança sozinha em casa. Afinal de contas, eles estão ali no vizinho, parede com parede. Eles deixam a babá eletrônica ligada, mas só com áudio porque a tela tá quebrada. E de meia em meia hora eles se revezam pra ir lá dar uma olhada na filha, ver como ela está. O que tinha pra dar errado, né, gente? Tudo. Uma criança sozinha em casa, gente, ela podia engasgar, ela podia sufocar, podia acontecer tanta coisa e ninguém estaria ali pra vê-la, sabe? Ok, a babá eletrônica ia ajudar eles a ouvir, mas, gente, não é a mesma coisa, até porque eles estavam ali se divertindo, bebendo, então a percepção já não é 100%, sabe? É óbvio que alguma coisa ia dar errada e dá, porque a criança some. Entre a verificação de 00:30 e a 1:30 da manhã, quando eles voltam pra casa, a criança simplesmente desapareceu. E a pessoa que levou essa criança, porque, né, a criança não pode sumir assim, não deixou rastros nenhum. Foi um crime perfeito, aparentemente. A história é narrada em terceira pessoa e além do Marcos e da Anne, também aparece muito a perspectiva do detetive sobre essa história. Afinal de contas, o detetive tá acostumado a desconfiar das pessoas. Trabalhar com crianças desaparecidas é sempre horrível pra quem tá trabalhando, porque a probabilidade de achar a criança viva é pequena. Mesmo que a pessoa peça um auto-resgate, o crime é muito grave, então a probabilidade da pessoa ser presa e não poder usufruir do dinheiro que ela pediu de resgate é enorme. O detetive confia desconfiando de todo mundo. Num primeiro momento, os principais suspeitos são os pais. Afinal de contas, os únicos rastros que existem na casa são dos pais. Se alguém entrou ali, foi uma pessoa profissional, porque não deixou pegadas digitais, não deixou absolutamente nada. A única coisa que eles conseguem descobrir no decorrer do livro são uma marca de pneu na garagem que não corresponde ao carro do casal. Mas ainda assim, é uma prova muito pequena, não leva eles a lugar nenhum. Além da falta de rastro na casa, alguns fatores levam o detetive a acreditar que os pais podem ter realmente feito alguma coisa. Talvez não por mal, mas por acidente, por descuido. Às vezes a criança pode ter caído no chão e morrido e, enfim, o outro vai lá e tenta acobertar. Muitas coisas podem ter acontecido, não há prova, não há testemunhas, não há nada que possa ajudar eles. Então, como que eles vão resolver este caso? A dinâmica do livro é muito boa, então assim que eu comecei a leitura eu já quis ir direto. E pra minha surpresa, logo no meio do livro, a gente descobre quem é o sequestrador. A gente descobre, não o detetive. Mas ainda assim você fica, cara, o que vai ser do resto da história? Primeiro que é ultra previsível. E aí eu já dei aquela brochada com a história, porque, cara, eu tava esperando uma trama super mirabolante e é sério que esse é o sequestrador? Mas como a história era gostosa de ler, eu segui adiante e aí começaram a surgir algumas coisinhas que eu... será que a autora vai trabalhar melhor isso? Mas aí essas novas vertentes que poderiam fazer uma reviravolta na história duram 2 capítulos e morrem. O livro é muito pequeno, ele tem pouco menos de 300 páginas, então realmente não tem muita história pra autora ficar destrinchando coisas, digamos assim. Eu poderia até dizer que a quantidade de páginas é um defeito do livro, que se a autora tivesse posto mais páginas, ela teria tido melhor desenvoltura da história. Ok, acho isso por um lado sim. Só que por outro lado eu acho que se a autora fizesse isso, ela ia enrolar
demais. Ela ia ter que trabalhar muito bem pra conseguir atravessar vários indícios diferentes na história, sem que ela ficasse chata e enrolando o leitor. Gostei do livro, gostei da leitura, mas eu não senti firmeza pra autora nesse quesito. Acho que ela não conseguiria fazer esse desenvolvimento. Então, é melhor pecar por menos do que por excesso, né? Um dos meus maiores medos ao continuar a leitura foi em saber como que a autora ia dar o desfecho pra história. Porque o grande sequestrador, a gente já sabia quem era, e foi numa cena bem mediana, não foi nada de meu Deus, não acredito que foi ele. Não foi nada disso. Então algo que era pra ser um ponto alto da história passou meio que despercebido. Aí tiveram essas outras evidências aí também que passaram bem batidas. E aí eu comecei a me perguntar se a autora ia conseguir dar um bom desfecho pra história, porque tava gostoso de ler, mas sabe, eu já tava ficando bem decepcionada e esperando que ia ser bem ruim o final. Mas gente, vocês não fazem ideia do que a autora fez no final deste livro. Vocês não fazem ideia. Eu crente que o resto da história ia ser só ali até o culpado se entregar à polícia ou a polícia descobrir e tal, mas aparece tanta coisa por trás. E aí eu fico pensando como existem pessoas inescrupulosas no mundo. Não tiro a culpa de ninguém ali, tá? Não tiro a culpa de ninguém. Todo mundo tem culpa no cartório. Só tem uma pessoa que não tem culpa no cartório, coitadinha dela. Acabou sofrendo no final, mas enfim. O legal é que eu terminei de ler esse livro nesta madrugada, então eu estou gravando o vídeo sem nenhum roteiro. Vocês estão vendo a pessoa aqui totalmente espontânea e vai ser uma merda editar esse vídeo depois, né? Mas tudo bem. Faz parte da vida. Eu tava lendo esse livro com a Glaucia, que é minha parceira lá no blog. Se você ainda não conhece, passa lá, www.maisquelivros.com. A gente sempre fala de resenhas, lançamentos e esse não é o assunto do vídeo, mas tudo bem. E aí a gente tava comentando sobre como era difícil achar um suspeito, porque é uma história com pouquíssimos personagens. A Anne e o Marcos parecem um casal comum, harmonioso, muito cheio de amor, mas eles têm os seus problemas individuais. A Anne tem depressão pós-parto e é algo do qual ela se envergonha, afinal de contas ela ama a filha dela. Só que a pressão da maternidade está sendo muito grande. Essa é uma coisa que ela esconde de todo mundo, só quem sabe desse problema é o marido dela e a mãe dela. O marido dela parece ser todo devoto à família, à filha, mas ele tem um sério problema com os sogros, que são altamente controladores e odeiam uma. Na verdade, o pai da Anne, o padrasto da Anne, odeia o genro. Eles são muito ricos, são bem nariz em pé, sabe? E eles não aceitam que o genro deles não tenha vindo de uma família rica. Tem esses vizinhos que, gente, no início, logo no início, aparece uma cena deles que você fica... Eu não acredito que esses dois são loucos a esse ponto. E aí, enfim, né, eu achei que isso ia dar muito pano pra manga, mas não foi exatamente. Até deu, mas não como eu esperava. Mas enfim, são um casal bem imponente, ela é muito bonita. A Anne e essa vizinha até foram amigas durante um bom tempo, só que a vizinha odeia criança. E depois que a Anne emagreceu, ela praticamente só falava de filho, de maternidade, então elas deram uma boa afastada. E o marido dela é um cara meio nerd, muito reservado. Além deles tem a babá, que não pôde ir pra casa deles, mas enfim, que sabia que eles tinham um plano de sair de casa. Ela não imaginava que eles fossem deixar a criança sozinha, ou pelo menos é isso que ela diz à polícia, mas não dá pra descartar ela 100% do hall de suspeito. A edição do livro tá bem simples, mas é bem confortável pra você ler. A gente tem uma capa com uma casa germinada, que é a realidade deles. Atrás também tem outra casinha germinada. Internamente não tem figura, não tem nada, só tem os capítulos e uma letra confortável pra ler, páginas amarelas. Um marcadorzinho também, casinhas germinadas. Gente, tudo nesse livro cheira bebê, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou guardar assim debaixo do travesseiro. Qual é a minha opinião final sobre o casal que mora ao lado? Esse é um thriller bem gostoso de ler, vale a pena. A história é bem dinâmica, a leitura é gostosa de ser feita, você vai sendo guiado. Só não se deixe abater quando você descobrir quem foi o sequestrador. Isso pode te dar uma murchada, mas segue em frente, segue que vale a pena. O final é arrasador, você fica de queixo caído, se recusando a acreditar que aquilo aconteceu. Então, finais assim, eu acho que sempre dão uma boa valorizada no livro. Se você curtiu o que eu falei e ficou curioso pra ler esse livro, eu tô deixando aqui no box de informações alguns links pra você que quiser comprar o livro. E é isso, gente! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também pra você ser notificado sempre que tiver novos vídeos. E beijo! Até a próxima!